nós temos que ter temor e tremor da palavra de Deus, seja sentada, seja deitado, seja de pé, honrar quem está nessa Bíblia, quem é o dono desta Bíblia, amém? Eu estava brincando, antes de eu ler a palavra, estava brincando com o Renato lá atrás e dizendo assim para ele, olha, quem sentar naquele lugar lá atrás é R$200 por pessoas para sentar lá atrás. Lá é lugar VIP, então é mais caro. E aí a Maristela chegou lá e sentou lá também. Fui lá, falei para ela, você está sabendo que esse lugar aqui é R$200? Aí ela falou, não tem problema. Que dói meu coração de olhar aquele lugar lá e não ver aquele casalzinho de criança sentado lá. Dói. Dói muito. Sabe por quê? Porque eles são um exemplo para nós. Eles são um exemplo para nós. E eu olho naquele lugar lá, eu vejo os dois. Então, a gente às vezes brinca, mas, irmãos, como é bom estar aqui. Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom, irmão. Como é privilégio. Eu queria que você entendesse. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Segundo livro de Samuel. Capítulo 23. Queria agradecer a presença de todos vocês nesta manhã. Tem muitas pessoas doentes na igreja. O Rodrigo, a Daniela não está aqui, o irmão dela fez uma cirurgia. Tem muitas pessoas com gripe, essa gripe tem pegado muita gente. E que o Senhor nos dê livramento, amém? Bom, já foi orado pela palavra, já foi orado por mim. E eu queria que antes de eu ler versículo 11 e versículo 12 do capítulo 23 de segundo livro de Samuel, queria que você olhasse para a pessoa do seu lado, mas você falasse com muita autoridade. O tema dessa mensagem é: Deus conta com você. Fale com autoridade para a pessoa que está ao seu lado. Deus conta com você. Deus conta com você. Será que Deus pode contar com uma pessoa imprestável? Com uma pessoa que não ama? Com uma pessoa que não reconhece o sacrifício do seu filho na cruz? Será que Deus pode contar? Ele pode contar com aqueles que Ele escolheu a dedo. Aquele que Ele disse, muitos serão chamados, mas pouco escolhido. E não é porque Deus faz acepção de pessoas. Não porque Deus olha a classe de pessoas. Mas Ele chamou universal. Ele chamou todos. Mas somente aqueles que entenderam o seu chamado e reconheceram a tomar sua cruz e seguir, aqueles que disseram para Ele: pode contar comigo, Senhor.
quando Deus chama Abrão, e Deus fala para Abrão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abrão não questionou. Ah, mas eu moro aqui, eu mudei aqui, aqui está toda a minha família, o que eu vou ter de recompensa? Qual é primeiro a promessa? Quero ver se me interessa a promessa, porque hoje está assim. Hoje está assim. Você vai, faz um curso de teologia, eu vou mandar você para tal lugar. Olha, eu quero casa, eu quero carro, eu quero tanto de salário. Ah, eu quero... Não, se for aquele bairro, lá só tem pobre, favelado. Não, lá eu não vou. Ah, se for para você ir para a África, não, não posso, porque a minha família é tudo daqui. Não, eu não vou deixar a minha família para mim ir para um lugar onde eu não sei. Se tiver tudo no papel, eu irei. É assim ou não é? É assim ou não é? Mas Deus está procurando pessoas, igual a Abrão, que ele disse a Abraão: você vai para uma terra que eu te mostrarei. Sê tu uma bênção. E eu vou te guiar. E Abraão não pensou nas promessas. Ele pensou em obedecer. Ele pensou somente: se é Deus que está falando, então eu vou obedecer Ele. Eu não sei para onde eu irei. Eu não sei o que eu passarei nessa jornada. Mas se Ele está mandando, Ele vai assumir. Ele vai estar comigo. E eu sei que as promessas dele são infalíveis, que ele vela para cumprir a sua promessa. E essa palavra que eu quero trazer para você nesta manhã: Deus conta com você. E fica uma interrogação para mim e para você: será que Deus pode contar comigo? Será que Deus pode contar contigo nesta manhã? E essa palavra nasceu no meu coração essa semana. Eu acordei 5:30 da manhã e eu fui dar uma espiada lá fora. Aí eu saí lá fora, estava tudo escuro e estava frio. E tudo escuro. Aí eu olhei e falei assim: não, eu vou voltar a dormir. Eu vou voltar, ficar debaixo do meu cobertor. Porque, enfrentar esse frio, enfrentar tudo escuro, nossa, lá em cima deve estar tudo escuro. E aí, naquele momento, eu voltei para o quarto. Quando eu voltei, o Senhor falou assim para mim: lute por você mesma. Se ponha de pé, encare a realidade e lute por você. Naquele momento eu disse: espera aí. Já fui arrancando a roupa, colocando roupa de caminhada, colocando tênis e fui embora. E a Rosângela ali, ela vai caminhar 5 horas. E veio a Rosângela. Eu digo assim que ela dorme ali no União, ali, no Bonança. Porque quando eu vou, a Rosângela já está voltando e com um bando de mulher, ela e a Nair. Então, alguém nos inspira. E quando uma pessoa, graças a Deus que nós temos pessoa que nos inspira. E por que eu estou falando? Você pode estar dizendo aí já: nossa,
pastora abre um texto, vai lá para falar de Abraão, agora vem falar, você vai entender. Porque Deus conta com você. E a interrogação fica: ah, Senhor, não conte comigo, não. Nessa área não conte comigo, não, porque o preço é alto. Vamos ler? Diz assim, versículo 11. Na verdade, eu coloquei, o Senhor colocou no meu coração, Deus conta com você. Mas o tema desta palavra, biblicamente, é: defenda o seu campo de lentilha. Defenda seu campo de lentilha. E diz assim, versículo 11: e depois dele, Samá, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugia de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra. Cada Bíblia tem uma versão, mas um diz: este, pois, se pôs no meio daquele campo de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou uma grande vitória e livramento. Que palavra tremenda, irmãos. Como Deus, Ele fala no mais profundo de nós. Aqui nós sabemos, e me lembro do dia que o pastor Renato pregou essa palavra, e aqui nós sabemos que os filisteus, eles atormentavam esse povo. Ele roubava, ele destruía. E esse povo chegou no momento que eles desanimaram tanto, porque não valia mais a pena fazer plantação, construir alguma coisa, porque tudo que eles faziam, lá vinham os filisteus e destruía tudo. E eu olhando para esta palavra, e olhando pelo mundo, não vamos dizer nem o nosso país, nem a nossa cidade, mas um mundo global, um mundo geral, tudo que nós olhamos hoje, vem um desânimo. Você dizer, ai, não vale mais a pena, sabe, está tudo perdido, não tem mais saída, não tem mais solução. O que será de nós na mão desse povo corrupto? E aí a gente ainda usa a Bíblia para dizer, Paulo diz para Timóteo, que nesses últimos dias virá dias difíceis, virá dias tenebrosos, então não tem mais o que fazer. É assim ou não é? Tudo errado, tudo corrupto. É tanta coisa errada. E a gente diz, olha, seja o que Deus quiser. É bíblico, está na Bíblia, vai acontecer. E há um conformismo tão grande. E quando eu estava olhando para esta palavra, vendo aqui fala sobre os guerreiros de Davi, os homens corajosos que estavam com Davi, e eles estavam vendo toda essa situação. Eles estavam vendo causas perdidas, porque tudo os filisteus vencia, derrotava.
como aconteceu com o gigante, com Davi. Davi olhava ali, tudo que eles faziam, aquele gigante estava ali, trazendo medo, trazendo pânico, desespero, e ninguém podia fazer nada, porque ele era forte, ele trazia medo, pânico, e o povo todo encurralado, mas de repente, um Davizinho, mas um grande homem, diante de Deus, ele pensa, e ele diz, mas espera aí, eles podem ser muitos, ele pode ser forte, mas o Deus que está comigo, que está conosco, é maior do que ele. E alguém tem que tomar uma posição. Todos corriam, todos fugiam, todos tinham medo de enfrentar a realidade. Mas Davi, ele disse, eu não vou na minha força, mas eu vou no Deus que está comigo. Eu vou em nome dele. E todos conhecem a história aqui. Irmão, você derrotar um gigante com pedrinha é coisa de louco. Tem que crer na Bíblia para acreditar, você ter fé. E aqui, nesta palavra de Samuel, diz que esse povo estava assim. Mas um homem, uma pessoa pode mudar a circunstância. Uma pessoa que se coloca diante de Deus e olha o Deus que está com você, você pode mudar a circunstância. E quando esse homem, chamado aqui Samar, ele olha a situação e ele se coloca de pé e ele diz, até hoje os filisteus têm derrotado, têm acabado com a vida desse povo, nós não podemos plantar nada, nós não podemos fazer nada. Mas a partir de hoje, eles não vão destruir esse campo de lentilha. A partir de hoje, eles não tocam mais. Porque eu me coloco como um guerreiro, ensinado por Davi, como um guerreiro. Eu sei que Deus está comigo. E eu vou enfrentar esses filisteus. E ele vai, e diz aqui a Bíblia que ele enfrenta, e ninguém mais toca dos filisteus aqui. Eles receberam a vitória. Eles receberam o livramento por um homem que se colocou na posição. E eu digo para você e para mim nessa manhã, para você que está ouvindo pela internet, o que eu e você estamos fazendo pelo nosso campo de lentilha. O que nós estamos fazendo. Deus conta comigo e conta com você. Nós temos olhado a situação hoje e nós temos nos calado. Nós temos, é assim mesmo, sabe, tudo vai de mal a pior, não dá mais mesmo. Irmão, e Deus está chamando. Talvez o seu campo de lentilha, nesta manhã, seja a sua fé. Seja a sua fé que precisa você se colocar, eu se colocar, e dizer, a minha fé está no Deus vivo. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Deus, aumenta a minha fé, eu não vou desistir. Talvez o seu campo de lentilha seja a sua fé, que você está empurrando tudo pela barriga e dizendo, Deus sabe, eu não tenho mais fé, eu não consigo mais crer, eu estou desanimado. E Deus está dizendo, nesta manhã, eu conto com você. Eu conto com você. Talvez o campo de lentilha seu hoje seja a sua família, que você olha toda destruída. Sabe, e você diz assim, olha, eu estou desanimado, eu nem esquento a cabeça mais, salvação individual, quem quiser ir para o céu vai. Mas Deus está dizendo assim, se ponha de pé, filho do homem. Lute pela sua família. Lute, lute. Esta guerra não está perdida, mas alguém tem que se levantar na sua casa. Alguém tem que ser um samar na sua casa e dizer, o inimigo não vai destruir. O inimigo não vai roubar a minha família. Eu vou me postrar. Me lembro um dia a Sueli contando para mim, e ela dizendo assim, eu me rasguei diante da minha família, eu jejuei, eu orei, eu lutei pessoalmente com o inimigo e disse, olha, você não vai destruir a minha família. Ela pagou um preço alto, mas a família dela está aqui. A família dela está aqui. Mas não foi assim, Senhor, essa palavra diz que crê no Senhor Jesus, Senhor salva tua casa. Senhor, abençoa a minha família, Senhor, traz ela de volta para a igreja. Foi guerra. Foi guerra. Samar aqui, ele teve que enfrentar um exército, pessoas terríveis, pessoas que muito fugiam. Mas ele disse aqui, filisteu, você não toca mais. Esse campo de lentilha você não toca mais. Tem áreas da nossa vida que a gente tem que chegar e dizer, diabo, aqui você não toca mais. Se eu tiver que rolar no chão, se eu tiver que gritar, se eu tiver que pagar o preço, eu vou pagar. Mas eu vou mostrar para você que o que está em mim é maior que o teu exército. Talvez o campo de lentilha seja teu filho, que você faz aquela oraçãozinha. Na mesma hora que você faz a oração, você já está falando, já está murmurando. Na mesma hora que você diz, Deus, eu creio que meu filho vai voltar. Eu creio, Senhor, que um dia eu vou ver meu filho aqui. Ai, Senhor, eu não desisto do meu filho. Aquela oraçãozinha bonita, linda. Mas na mesma hora você fala assim, esse não tem mais jeito. Na mesma hora, faz uma oração, água com açúcar, e ainda diz assim, Senhor, cansei. Sabe? Não dá mesmo. Mas quanto mais eu oro, mais pior fica. Mas o dia que a gente se colocar diante de Deus, eu vou pôr meu rosto em terra, eu vou clamar, e enquanto o Senhor não me ouvir, eu não vou parar. Eu vou jejuar, eu vou me pôr pano de saco, eu vou clamar, mas eu não aceito ver meu filho partindo para o inferno. Eu não aceito, é promessa, nem que seja no último minuto, no último segundo, no último respiro que ele der, ele vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e eu me rendo. Mas você não vai perder essa guerra. Mas só que nós temos, irmão, que nos colocar na posição que Deus quer que a gente coloque. Eu estava vendo
E aquilo mexeu muito comigo. Um empresário, veio uma crise. E todos que trabalhavam ali, que eram abençoados, tinham seu salário, e de repente veio uma crise. E aquela empresa começou a passar por uma crise. E começou todo mundo. Eu vou pedir a conta. Porque se falir, a gente vai ficar sem receber. Eu estou desanimado aqui. Não tem produção. Não sei o quê, não sei o quê. Mas, de repente, um jovem que ninguém dava nada, ele se levanta naquela empresa e ele chega para o chefe. E o próprio chefe diz para ele: mas a produção que a gente precisa para que haja um terremoto, para a gente levantar essa empresa, é muito alto. A gente vai precisar de muitos esforços. A gente vai precisar trabalhar noite inteira sem cessar. E nem sei se vai dar conta. Mas aquele jovem, ele se põe de pé. E ele começa a convocar todo mundo ali. E um vem com palavras de desânimo. Mas não dá, é muita coisa, não dá. Aí vem para o outro, não dá, é muita produção. A gente não vai dar conta. Mas teve uns ali, pela ousadia daquele jovem. Eles começam: eu estou com você, eu estou com você. Nós vamos trabalhar essa noite, sem cessar, nem um minuto. E eles começaram a trabalhar, fazendo produção. E quando chegou, outro dia eles já não paravam mais de pé. Mas estava ali, toda a produção. E através daquilo, a empresa foi levantada. Um herói que ninguém dava nada. Talvez nesta manhã, tem muitos heróis aqui. Heróis que Deus levantou, que foi escolhido a dedo, mas que não tem coragem de se posicionar, que não tem coragem de dizer: Deus está comigo. Deus está comigo. E eu vou vencer. Eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Irmãos, talvez o seu campo de lentilha, nesta manhã, talvez o seu campo de lentilha nesta manhã seja esta igreja, que você olha e você diz assim: essa igreja não vai para frente. Sabe, encontra um amigo do desânimo, e você diz: essa igreja não cresce, essa igreja não vai para frente. A igreja de fulano de tal é assim, estou até com vontade de ir para lá. Aí o Senhor diz: o que é que você está fazendo para essa igreja crescer? O que você está fazendo para ser a igreja que você quer que seja? O pastor não pode fazer nada se a igreja não estiver junto, se a liderança não estiver junto, se o jovem não estiver junto, se as crianças não estiver junto. Se nós acharmos, irmão, e quando eu falo isso, não falo de estar no culto, mas eu falo, você tem colocado o seu campo de lentilha à igreja.
Eu tenho desânimo de ir na igreja, porque chega lá, é as mesmas caras, é as mesmas pessoas. Mas eu te pergunto nesta manhã, você tem orado por essa igreja? Você tem jejuado? Senhor, eu me ponho na posição. Eu me ponho na brecha. Senhor, eu quero ver a Abba Pai crescendo. Senhor, eu quero ver bêbado entrando aqui e sendo liberto. Senhor, eu quero ver pessoas sendo curadas aqui. Senhor, envia. Senhor, eu vou evangelizar. Ou talvez os filisteus do desânimo, a gente olha e diz assim: não dá para enfrentar os filisteus. O meu filisteu é o desânimo. Eu já não acredito mais. Estou desanimado, estou cansado. Deus conta com você. Deus conta por você. Irmão, eu não sou nada. Eu não sou nada, irmãos. Não sou nada. Eu sou totalmente dependente de Deus. Mas eu quero dizer para você que enquanto houver fôlego de vida aqui, enquanto tiver uma perna para andar, enquanto eu puder estar aqui, eu amo esse ministério, porque esse ministério é de Deus. Eu amo este lugar, porque aqui tem vida. Aqui tem vida que o Senhor tirou do vale, que o Senhor tirou das drogas, que o Senhor tirou, irmão. Eu louvo a Deus. Eu não venho na igreja por obrigação. Eu não venho na igreja para cumprir tabela. Deus está aqui, Deus é minha testemunha. Deus é minha testemunha. Eu não venho na igreja por causa de salário. Eu não venho na igreja porque eu amo vocês, vocês é a minha base, vocês são a minha vida, vocês são a minha família. Eu me dou por vocês, eu choro por vocês, eu clamo a Deus. Quando um de vocês está doente, dói em mim. Quando alguém está passando por um problema, dói em mim. Mas eu me ponho como Samar diante desta obra. Essa igreja não funciona de um culto. Essa igreja funciona de oração, de preço pago. E nessa manhã, talvez o seu campo de lentilha, agora mesmo, Deus sabe meu coração. Eu estou abrindo meu coração com vocês. Eu estou abrindo meu coração com vocês. Ontem à noite o Rafa ligou para mim e disse assim: mãe, vai terminar muito tarde aqui, eu não vou pegar a estrada de tarde, eu vou embora amanhã cedo. E eu disse assim para ele: irmão, diante do Espírito Santo que eu não estou exaltando, que eu não estou, sabe, irmão, Deus conhece meu coração. E eu disse assim: filho, não venha embora hoje mesmo, é perigoso pegar São Paulo, vir de São Paulo para cá essa hora. Venha amanhã cedo, dorme, venha amanhã cedo. E quando o Rafa chegou em casa, eu já estava me arrumando para sair. Ele chegou assim, desceu do carro, e eu falei: ele vai direto dormir. Depois de tudo que ele trabalhou esse final de semana. E, de repente, estava no meu quarto. Quando ele chegou, parou o carro ali. Eu estava toda descabelada, tinha acabado de tomar banho. Primeira coisa que eu fiz, saí descabelada lá fora, levantei minha mão para o céu e disse: Deus, obrigado, porque o Senhor ouviu a minha oração e trouxe o meu filho de volta para casa. Porque muito sai e não volta. E o Senhor trouxe o meu filho. Ele entrou no quarto, jogou a mochila
E ele veio para a igreja. E eu disse, Deus, vale a pena estar aqui de joelho diante de ti. Vale a pena estar na tua presença, vale a pena não desistir, vale a pena lutar pelo nosso campo de lentilha. Vale a pena, igreja. Eu não sei nesta manhã qual é o seu campo de lentilha. Estou terminando. Não sei, a turma pode subir. Não sei qual é o teu campo de lentilha. Veja aí qual é o teu campo de lentilha. Mas Deus está dizendo, ei, eu conto com você. Eu conto com você. O que você está fazendo pelo seu campo de lentilha? Eu falei várias coisas aqui. A salvação é um campo de lentilha. Muitos estão desistindo da salvação. Muitos estão desistindo por causa dos filisteus desse mundo. Os filisteus desse mundo são os demônios, os gigantes do inferno, os altares de Satanás que está sendo levantado aí em muitos lugares. E se a gente não se levantar, se a gente não se levantar pela nossa fé, se a gente não se levantar e colocar em posição, em buscar a Deus, em estar de pé diante de Deus, os filisteus vão roubar. Coloque-se de pé. Eu vou ler só um versículo aqui para a gente encerrar. No versículo 2 diz assim, no 23, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota na terra. Está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Que ele viria e a sua morte na cruz ia dar o brado de vitória. Ia dar autoridade para mim e para você. Ia dar autoridade para você, Carol e Sandro, não desistir do Ministério do Louvor. Para você não desistir da sua família. Para você não desistir da sua fé. Para você não desistir do seu trabalho, que talvez está tão duro, que você reclama, porque você tem que pagar um preço para ganhar o seu salário, o seu pão de cada dia. Mas lá é o seu campo de lentilha. E você tem que lutar por ele. Qual é o seu campo de lentilha nessa manhã? Deus conta com você. Disse o Deus de Israel. A rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens e domine no temor de Deus. Feche seus olhos nesta manhã. Responde para você aí. Qual é o teu campo de lentilha nessa manhã? Que você não vai deixar os filisteus, os demônios que está espalhado nesse mundo, roubar. Mas você nesta manhã diz, Deus, eu me coloco, assim como Samar se colocou, como guerreiro, valente. Ele tinha aprendido com Davi. Ei, com quem você tem aprendido?
Nós temos aprendido com o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que Ele disse: eu me ponho de pé, eu vou enfrentar a cruz, mas eu vou ver o meu povo salvo. Eu vou dar a minha vida, eu vou gastar a minha vida, eu vou me entregar nessa cruz. Eu sei o que eu vou passar, o preço que eu vou pagar, mas através de mim, muitos valentes vai se levantar, muitos valentes vai aprender comigo, que essa guerra não está perdida. Oh Senhor, nós te damos graça. Oh, aleluia, aleluia. Tu és a nossa inspiração, Jesus. Ah, Senhor, quantas vezes não queremos pagar esse preço. Quantas vezes queremos ser religiosos. Quantas vezes, Senhor, queremos ficar quietinho no nosso canto. Quantas vezes, Senhor, que murmurar é mais fácil, que dizer que não tem jeito, que as trevas já cobriu o mundo. Ah, Senhor, mas sobre o teu povo vai nascendo a luz, o sol da justiça. Tu ficasse nu na cruz, para que a roupa da justiça nos vestisse, nos cobrisse a nossa nudez e nos fizesse um valente. Senhor, nessa manhã, tem muitos valentes aqui, Pai, que só precisa tomar uma posição, Pai. Seja qual for o campo de lentilha, Pai. Eu sei qual é o meu campo de lentilha, que eu não desisto, Senhor. Eu não abro mão, Senhor. Eu não abro mão, Deus. Capacita-me, ó Deus. Capacita a tua igreja a não desistir. Levanta Samar aqui nesta manhã, Deus. Levanta, Senhor, pessoas que dizem: eu vou, pode contar comigo, eu vou mudar a história, ainda que eu pague um preço, mas eu vou, Senhor, conta comigo.